A candidíase é um problema do homem? Quais são os sintomas aí da candidíase e principalmente quais são os tratamentos que você pode fazer para se livrar de vez desse problema? Neste vídeo a gente vai falar sobre tudo isso. Se você está interessado, fica ligado aqui com a gente. Fala pessoal, então nesse vídeo a gente vai falar de um assunto que incomoda bastante boa parte aí dos homens. Nós vamos falar sobre candidíase. A candidíase, pessoal, para quem ainda não sabe, é uma micose e que está relacionada aí com a Candida albicans. Esse é o agente aí etiológico que a gente fala, né? O agente causador aí da candidíase. Chama-se então Candida albicans. A Candida albicans é um tipo de fungo que está presente aí em vários locais e na região interna aí da vagina, a região interna do órgão íntimo das mulheres. Então, tanto homens quanto mulheres podem ter a candidíase. E, pessoal, no homem, a candidíase ela pode ser um problemão. Por quê? Porque ela tem alguns sintomas que são extremamente desconfortáveis. O principal sintoma da candidíase é a coceira. Então essa coceira ela pode ser muito intensa, muito desconfortável, a ponto de o homem, sem querer, obviamente, ele acabar se machucando ali nessa coceira, gerando algumas rachaduras na pele. E essa rachadura, quando o homem vai para uma relação ou quando ele vai se higienizar e que ele vai ter que expor a glande, arde bastante. Quando ele molha a região, dói muito, incomoda demais. Além da coceira, uma outra característica bem típica da candidíase é a liberação de umas plaquinhas brancas, como se fosse um farelinho ali que sai, um farelo branco que sai na região da glande. Além disso, a gente tem também um avermelhado, fica umas placas vermelhas assim, do processo inflamatório mesmo, e da coceira na região do pênis. Esses são os sintomas principais aí da candidíase. Uma coisa que é importante da gente falar é que a candidíase, como eu comentei, ela está presente, a cândida, no órgão interno aí das mulheres. Então, não precisa você ficar desconfiado de que a sua mulher, a sua esposa, a sua namorada te passou alguma coisa sexualmente transmissível, né? Alguma doença venérea, alguma coisa nesse sentido. Muito pelo contrário, ela faz parte ali da região interna, da região íntima das mulheres. Mais para frente, quando a gente for falar sobre o tratamento, eu vou chamar atenção a respeito disso também. Como a gente faz então para saber quais são os homens que vão ter a candidíase e quais são os homens que não vão ter a candidíase? Bom, pessoal, se você chegou agora aqui no canal, saiba que esse canal aqui, Atesto Saúde Masculina, a gente fala muito sobre saúde masculina. Meu nome é Felipe Vasconcelos, eu sou médico urologista, então seja bem-vindo aqui no canal. Se inscreva aí, clique no gostei, isso ajuda demais a gente na divulgação aqui do conteúdo. Voltando então, eu queria falar para vocês a respeito, dos fatores que fazem os homens desenvolverem ou não aí a candidíase. E aí a gente acha um fator que é comum a todos esses homens, ou pelo menos a maior parte desses homens, que é a diminuição da imunidade. Então fatores que diminuam a sua imunidade vão favorecer você a ter a candidíase. Então, deficiências vitamínicas, a utilização de algumas medicações, como por exemplo, corticosteroides ou medicamentos aí relacionados ao tratamento do câncer, diabetes. O diabetes ele provoca uma diminuição da sua imunidade e uma dificuldade aí na cicatrização das feridas. Além disso, a gente tem a questão emocional também. Então, homens que são estressados e ansiosos, eles também têm uma queda na imunidade e uma maior chance aí de desenvolver a candidíase. Todos esses são fatores aí preponderantes para o desenvolvimento da candidíase. Eu gostaria de comentar com vocês agora a respeito do tratamento. Então, como que a gente faz o tratamento da candidíase? Eu sei que pode ter gente aí, pode ter algum homem que está assistindo aí o vídeo no canal e que está desesperado, que já fez muitos tratamentos, já utilizou muitas pomadas, já utilizou muitas medicações via oral e não consegue resolver o problema. Então, pessoal, eu queria começar essa parte aqui do nosso vídeo falando que o tratamento, em alguns casos, ele pode ser muito difícil mesmo, mas é porque você já fez muitos tratamentos, você já utilizou muitas medicações e isso acaba dificultando a gente
de estabelecer um determinado tratamento que funcione para o seu caso. Então é preciso uma avaliação individualizada de cada caso para poder definir isso. Na maioria, né, dos casos, o tratamento, pessoal, ele se constitui da utilização de uma pomada que geralmente contém algum corticoide, algum antifúngico, associado com uma medicação via oral. Então pode ser um antifúngico via oral. Um antifúngico via oral muito comum é o fluconazol, por exemplo. Então a utilização desses dois componentes aí, aproximadamente por 15 dias, normalmente resolve o problema. Mesmo assim, mesmo a gente fazendo o tratamento, tem homens que recidivam, que eles têm de novo as infecções. Para esses homens, pode ser interessante a cirurgia da circuncisão ou a postectomia. A gente tem vídeo aqui no canal onde a gente fala a respeito desse tratamento, dessa cirurgia. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que vocês acessem depois. Então, veja que o tratamento ele pode ir desde a utilização de algumas medicações até a um procedimento cirúrgico. E o que eu queria lembrar lá de trás, que eu falei que eu ia falar agora, é a respeito da participação da mulher nesse tratamento. Como é um fungo que está na região interna, na região íntima aí das mulheres, é muito importante que essa mulher também faça a avaliação dela. Por quê? Porque se ela tiver com a candidíase, ela também vai precisar do tratamento. Então não vai adiantar nada você fazer o seu tratamento e ela não fazer. Então os dois precisam fazer esse tratamento. Por último, pessoal, eu queria comentar com vocês sobre o que você pode fazer para não ter mais a candidíase. E aqui tem algumas estratégias que a gente pode adotar para diminuir a chance de você ter. O primeiro passo é a higienização. É muito importante que você limpe a região, limpe o seu órgão genital após as relações sexuais, que não espere muito tempo, né? Então tem homens que vão demorar muito tempo para se higienizar, e o ideal é que você se higienize logo após a relação sexual. Assim como quando você for no banheiro, tentar deixar a região ali o mais seca possível. Por quê? Porque o calor e a umidade elas favorecem aí o crescimento do fungo. Associado a isso, é importante cuidar da questão da imunidade. Então, se você tem uma alimentação inadequada, se você não pratica atividade física, se você tem estresse e ansiedade em demasia, o ideal é controlar um pouco essa parte, porque isso também vai interferir na sua imunidade e nas chances aí de você ter a candidíase. Bom, eu queria saber se vocês ficaram com alguma dúvida aí a respeito disso tudo que a gente falou. Se vocês ficaram, deixam aqui no comentário, a gente vai responder a todos os comentários que vocês tiverem aí e todas as dúvidas que vocês tiverem a respeito desse tema. Espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo do vídeo de hoje. Se inscrevam aqui no canal, cliquem no gostei e até o próximo vídeo.